E aí, hoje a gente vai fundo em um assunto que está mudando as regras do jogo. Como a inteligência artificial e o machine learning estão se tornando a nova fronteira da engenharia de confiabilidade de sistemas, a famosa SRE. É sobre como a gente mantém o mundo digital funcionando sem falhas. Para começar, vamos pensar numa ideia quase de ficção científica, mas que já está virando realidade. E se os nossos sistemas digitais pudessem se consertar sozinhos, antes mesmo de apresentarem qualquer problema? Essa é a grande promessa da IA nesse campo: agir antes da falha. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai entender o básico: o que é essa tal de confiabilidade? Depois, vamos ver como a IA entra em cena como um verdadeiro superpoder para as equipes de SRE. Vamos analisar um caso real de previsão de falhas, mas em seguida vamos encarar um dos maiores desafios: a consistência dos algoritmos. E para fechar, vamos descobrir como construir sistemas de IA que sejam realmente confiáveis. Certo? Vamos começar pelo começo, né? A busca pela confiabilidade. Porque antes de falar da revolução da IA, a gente precisa ter bem claro quais são os pilares que fazem o sistema ser bom, inquebrável. Olha, esse diagrama aqui, ele resume uma verdade da engenharia que a gente vive todo dia. Pensa num serviço de streaming. A confiabilidade é basicamente a chance dele não travar bem no meio da melhor cena. Já a manutencibilidade é o quão rápido a equipe consegue resolver o problema quando ele trava. E a disponibilidade? Bom, essa é a soma de tudo. A certeza de que vamos conseguir assistir o que a gente quer na hora que a gente quer. No mundo digital, a lógica é exatamente essa. E é exatamente para garantir isso que existe a engenharia de confiabilidade de sistemas, ou SRE. A grande sacada aqui é parar de só apagar incêndio. As equipes de SRE usam automação, código, medição, tudo que vem da engenharia de software para construir e operar a infraestrutura. O objetivo final é ter sistemas que não só funcionem, mas que aguentem o tranco, que cresçam e continuem estáveis, não importa o que aconteça. Agora a gente entra na parte que muda o jogo de verdade. A IA como superpoder do SRE. É importante entender. A IA não vem para substituir as pessoas, mas sim para dar a elas uma ferramenta absurdamente poderosa. É uma virada de chave completa na busca pela confiabilidade total. Tá, mas como a IA ajuda na prática? Não tem mágica, é pura engenharia. Esses aqui são os pilares. Primeiro, você precisa de uma infraestrutura que aguente o crescimento, como a fundação de um prédio. Depois, uma arquitetura modular, tipo peças de Lego, onde cada parte funciona de forma independente. Isso facilita muito na hora de consertar ou trocar algo. Em terceiro, a automação total, o tal do MLOps, que faz com que os modelos de IA sejam testados e colocados em produção de forma rápida e segura. Quarto, a governança de dados. É essencial para garantir que a IA aprenda com informação de qualidade. E por último, a observabilidade, que é como ter um painel de controle completo mostrando tudo o que acontece dentro do sistema em tempo real. É esse ecossistema que permite a IA proteger os sistemas de verdade. E é aqui que está o pulo do gato, sabe? A gente para de correr para consertar as coisas depois que elas quebram e começa a impedir que elas quebrem. É uma mudança total de mentalidade, do reativo pro proativo. Chega de teoria, vamos para a prática. Vamos mergulhar num exemplo real de IA prevendo falhas, um estudo de caso da indústria de mineração. É aqui que os conceitos ganham vida e a gente vê o impacto real disso. Imagina só o cenário: uma operação de mineração gigantesca, um ambiente de altíssimo risco, onde a falha de um equipamento crítico como esse aqui, um moinho de calamina, não só para a produção, mas causa um prejuízo milionário. Se a gente olhar para esse gráfico, parece só um monte de rabisco, né? Um ruído qualquer. Isso são os dados de vibração do moinho. Mas a inteligência artificial, analisando esses dados sem parar, 24 horas por dia, percebeu uma coisa que nenhum ser humano conseguiria ver: essa sutil tendência de alta na vibração, marcada pela linha vermelha. Esse padrão minúsculo foi o primeiro sinal de que uma falha gravíssima estava prestes a acontecer. E o resultado disso tudo, desse único alerta inteligente? Olha esse número. Uma economia de R$ 673 mil. É isso mesmo. A IA evitou um desastre e economizou uma fortuna para a operação com um único aviso. Vamos analisar os números mais de perto para entender o tamanho do impacto. De um lado, a intervenção planejada graças ao alerta da IA. R$ 77 mil em peças e menos de 2 dias de produção parada. Agora olha o outro lado. O cenário do desastre, a corretiva. O custo das peças pula para R$ 750 mil
e a produção fica parada por 20 dis. A conta é simples. Prevenir não é só melhor, é ordens de grandeza mais barato. Mas claro, nem tudo são flores. E isso nos leva a um ponto super importante, o desafio do viés em IA. E aqui, a palavra viés tem um sentido técnico fundamental para a SRE. É uma tendência sistemática a erros, a inconsistências. É o lembrete de que um modelo de IA é tão bom quanto os dados que o alimentaram. Isso nos leva a uma pergunta que é crucial para a engenharia. Será que modelos de IA diferentes podem olhar para a mesma coisa e enxergar de formas diferentes? Para investigar isso, um estudo comparou dois modelos bem famosos de detecção de objetos, o Detectron 2 e o YOLO V8, na tarefa de identificar pessoas em fotos. E aqui estão os resultados. A confiança é o quão certo o modelo está de que acertou a identificação. O que é preocupante, do ponto de vista da confiabilidade, é a inconsistência. O YOLO V8 se mostrou sistematicamente menos confiante em todas as categorias. Olha o caso de mulheres negras. Enquanto o Detectron 2 teve 93,5% de confiança, o YOLO V8 caiu para menos de 87%. Para a mesma foto, o modelo é menos seguro da sua resposta. Isso cria uma instabilidade perigosa no sistema. A diferença média de confiança entre os dois foi de quase 6%. Pode não parecer muito, mas em engenharia de sistemas, onde se busca consistência, isso é um abismo. Mostra que a simples escolha do modelo pode gerar resultados muito diferentes e, por consequência, afetar a confiabilidade de todo um sistema. E por que isso acontece? A citação da fonte mata a charada. O problema provavelmente está nos dados usados para treinar os modelos, que não representavam todo mundo de forma igual. Na engenharia, a gente tem um ditado: lixo entra, lixo sai. Se os dados de treinamento são enviesados, o resultado do modelo no mundo real vai ser, por definição, pouco confiável. Então, como a gente resolve essa sinuca de bico? Vamos para a nossa parte final, construindo sistemas de IA confiáveis. É a jornada para transformar essas ferramentas poderosas em parceiros que a gente pode de fato confiar. A resposta para isso é o que a gente chama de governança robusta. E o caminho é claro. Primeiro, ter catálogos de dados e modelos, para saber exatamente de onde veio cada peça do quebra-cabeça. Segundo, controles de acesso rigorosos, para garantir a segurança e a integridade. E terceiro, talvez o mais crítico, investir em explicabilidade. Isso significa usar ferramentas que nos permitem abrir a caixa preta da IA e entender por que o modelo tomou uma decisão específica. No fim das contas, o que a gente tira de tudo isso é uma lição bem importante. Confiabilidade não é só sobre manter um sistema no ar, é sobre construir confiança. Para a IA ser uma aliada de verdade da SRE, ela precisa ser robusta tecnicamente, transparente e justa. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma daquelas que ficam ecoando na cabeça. Se a IA está se tornando a guardiã do nosso mundo digital, a grande pergunta é: quem está guardando a IA? É a questão que vai definir o futuro da tecnologia e da nossa relação com ela.